Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes, boa noite aos que estão assistindo a gravação. Passar a palavra agora para a nossa coordenadora Adriana, ela vai se apresentar o nosso convidado e começar o webinar. Com você, Adriana. Então tá bom, Bruno, obrigada. Bom, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Então, eu sou a professora Adriana, eu faço parte da equipe de coordenação do MBA UFSCar Agro, junto com os professores Jerônimo e a professora Marta Marjota, tá? E nós estamos aí já no nosso terceiro encontro. Os dois primeiros, só reforçando, aí como o Bruno comentou, foram preparando o campo e transformando o agronegócio. Todas as apresentações estão disponíveis no YouTube, no canal do curso MBA UFSCar Agro, tá? E vocês podem assistir, então, lá. E lembrando, então, pessoal, que todas as lives aí têm certificado, como o Bruno comentou também, tá? E hoje o tema do nosso terceiro encontro é como a inovação inspirada na natureza pode contribuir para o agro, tá? E o nosso convidado de hoje é, então, o Ricardo Mastrotti, né, que inclusive faz parte do corpo docente do MBA e UFSCar Agro. Eu vou falar brevemente sobre o currículo do Ricardo, que é amplo, tá? O Ricardo, ele é biólogo e mestre em oceanografia pela USP e mestre em biomimética pela Arizona State University. Atualmente acumula gerências de sustentabilidade, de comunicação e de relações institucionais da Galvani Fertilizantes, bem como as diretorias executivas do Instituto Lina Galvani e do Parque Vida Cerrado. Fundou em 2015, com outros 2 sócios, a BenTV Investimentos Sociais. Também é sócio fundador da consultoria biomimética, focada em inovação por meio de soluções inspiradas nos modelos e tecnologias encontradas na natureza, e do site propósito.com.vc, que visa conectar compradores com propósito às empresas que oferecem produtos com impacto positivo. Ele é o pai do Francisco, de 12 anos, e da Gabriela, de 2 anos, e adora aí o contato com a natureza. Ricardo, em nome de todos da equipe do MBA e UFSCar Agro, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, por compartilhar seu conhecimento, suas experiências. Só vou pedir, viu, Bruno, antes de passar a palavra para o Ricardo, que você nos auxilie com o tempo, né, e também com as perguntas aí que podem surgir durante a apresentação. Ricardo, agora é com você. Obrigado, Adriana, obrigado, Jerônimo, enfim, todo mundo que está aqui assistindo. É um prazer, e está atualizado ainda o mini bio, mas amanhã vai mudar, que é aniversário do Chico, eu preciso mudar aí, que agora vai ficar 13 anos, mas o resto está tudo em dia. Vamos lá. Então, gente, o que eu imaginei aqui para a nossa conversa? Pegar uma primeira parte, onde eu vou apresentar alguns slides, e eu vou passar relativamente rápido esses slides, porque a ideia é mais que vocês tenham essa informação depois disponível do que a gente conseguir explorar tudo aqui. A gente não vai ter tempo suficiente para explorar em detalhes, porque eu acho que o mais rico vai ser sobrar um tempo ali para a gente poder conversar e tentar tangibilizar um pouco, porque o que eu vou trazer para vocês são muito mais conceitos, ideias de o que é essa biomimética, né? Que muitas vezes ela é meio mal compreendida. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí vocês me confirmam se vocês estão vendo esta tela aqui. Cadê a tela? Esta tela aqui. Estamos vocês sim, Ricardo. Então, tá joia. Ok, Ricardo. Então, assim, a primeira coisa que eu digo, eu trabalhei muitos anos em empresa, né? E quando você vem com esses assuntos meio, né, biomimética e tal, normalmente o pessoal te recebe assim com alguma dúvida, né? Fala, nossa, biomimética, né? Peraí, o nome não ajuda muito, né? Mas vamos ver se a gente consegue mudar um pouco essa impressão, né? Então, na verdade, é uma ideia muito simples e muito antiga, né? De buscar inspiração na natureza, né? Para resolver os nossos desafios, né? Então, existem vários bios aí, né? Eu vou dar exemplos depois, a gente vai entender melhor. Mas, assim, falando um pouco desses outros bios, né? Por exemplo, quando a gente fala bioutilização, né? Porque tem várias vezes, a pessoa fala, eu sei o que é, né? Por exemplo, eu faço a casa de adobe, de super adobe, que é um material natural, né? De barro. Não.
Isso é você utilizar, você coleta um produto e utiliza, né? Isso é bioutilização. Uso de erva medicinal, usar borracha para fazer couro ecológico, construção de adobe, superadobe. Existe uma outra técnica que a gente chama de tecnologias bioassistidas. Então, eu vou domesticar algum organismo, né? Então, eu faço purificação de água com bactéria, tração animal, minhocário para fazer composto orgânico, né? Vaca para produzir leite, coelho para produzir anticorpo, enfim. Eu estou usando um organismo, domesticando um organismo para fazer uma função. E biomimética não é nenhuma dessas duas coisas, né? A biomimética, o verbo é esse, é consultar, né? Então, eu não vou nem coletar, nem domesticar, mas eu vou consultar a natureza para ver se ela inspira o meu design, né? Então, basicamente é isso. A gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Existem também diferentes níveis de biomimética, né? Então, a primeira coisa é eu buscar esse mimesis, né? Do grego é mimetizar, né? Imitar, né? Essa imitação, ela pode ser de forma, de processo e de ecossistema, tá? Então, eu posso imitar uma forma, né? Então, por exemplo, como funciona as penas, né, das corujas. Então, se você abrir a pena da coruja, quando você fecha, passa o dedo assim, ela fecha de novo, porque ela tem um monte de ganchinhos ali. Eu posso imitar esta forma para fazer um tecido que funciona quase como um zíper ali. Ele abre e depois você passa o dedo e ele fecha, né? Eu posso imitar o processo, né? E aí a coisa já começa a ficar muito mais complicado, porque a coruja, para fazer essa pena, ela faz na temperatura ambiente, não usa toxina, não tem pressão, não tem substâncias químicas, né? Ela faz aquilo de uma forma. Se eu conseguir imitar este processo, já é uma coisa muito mais complicada, né? Então a gente vê aí esse campo da química verde, né? Então tem várias inspirações ali tentando imitar o processo de fazer esse produto, né? E aí, a mais complexa, e a gente vai trazer um exemplo aqui hoje, é essa de ecossistema. Então, eu vou imitar não só a forma, não só o processo, mas o ecossistema. Ou seja, todas as interações, né, que acontecem ali. Então, só para vocês terem em mente que existem esses diferentes níveis. Esse aqui, eu trago essa foto porque ela me conta um pouco sobre o espírito. O que essa foto passa para vocês? Qual a sensação que te dá quando você olha essa foto? Que adjetivo você dá para esse bicho? Curiosidade. Exatamente. Né? Curioso. Essa foi a foto, a palavra que eu pensei, né? Curiosidade. Então, quando a gente é criança, a gente vai para a natureza e a gente explora tudo. A gente pega a terra, põe na boca, passa no olho, sente, come, né? E quando a gente é adulto, a gente só olha e classifica as coisas. Aquilo lá é mato, isso aqui é pedra, tal, e a gente perde um pouco dessa curiosidade de experimentar, né? Então, eu acho que a gente tem que resgatar um pouco desse espírito. Eu acho que hoje, né, a gente consegue fazer coisas maravilhosas através desta lógica cartesiana, linear, né, de decompondo coisas complexas em coisas simples e montando um carro movido a hidrogênio, um celular flexível, um equipamento hospitalar, ir para a Lua, enfim. Uma vacina, né, para a Covid-19, enfim, isso tudo são maravilhas aí, coisas que a gente consegue fazer através desse pensamento linear. Porém, a gente tem cada vez mais problemas que também decorrem dessa simplificação, porque quando a gente olha um sistema e a gente só olha as partes dele, que é o que a gente faz para fazer aquelas coisas, a gente acaba criando problemas sistêmicos, problemas complexos, né? Poluição, fome, guerra, aquecimento global, Covid-19, enfim, são problemas que são muito complexos, tem muitas coisas interligadas, né? E basicamente, os desafios que a gente tem hoje, né, são para solucionar problemas complexos, né? E eles não vão ser solucionados com essa lógica, somente com a lógica linear cartesiana que criou esses problemas, né? Então, aqui eu trago dois exemplos de complexidade, né? Um deles é mudanças climáticas, né? Então, a gente começa a ver, tem um monte de flechinhas, de variáveis, né? A captura do carbono, a emissão, o avião, enfim. E aqui eu trago um outro exemplo
que eu acho mais bacana ainda, porque o nome disso aqui, dessa figura, né, eu achei esse texto, era uma cadeia alimentar simplificada do Atlântico Nordeste, né? Então, lógico que não dá para ler aqui, mas cada quadradinho desse, então aqui, por exemplo, está o bacalhau e como que ele está interligado com todos os outros. Isso aqui é só para mostrar que na natureza é assim, tudo é interrelacionado, né? No nosso corpo é assim, enfim. Existem vários produtos aí bacanas, né, que a gente tem, e eu trouxe um aqui para a gente pegar um exemplo, né? Então, por exemplo, quando a gente pega um avião mais moderno que tem aí, pelo menos de carreira, né, o 787, ele é composto de 6 milhões de componentes, de 800 a 1.200 trabalhadores altamente especializados para fazer um avião desse. E só para você ter uma ideia, de cabos, fios ali elétricos, tem mais de 250 quilômetros, né? Então, isso são coisas, artefatos humanos construídos que a gente considera com alto grau de complexidade. Porém, né, quando a gente compara com a complexidade, por exemplo, do corpo humano, a gente vai ver que para fazer um corpo humano, ele tem 10 sistemas, dos 650 músculos, 206 ossos, mais de 7.500 partes descritas. E olha só, para quem achou muito 250 quilômetros de cabo, né, a gente tem 100 mil quilômetros de cabo, né? Então, se você colocasse todos os vasos sanguíneos que a gente tem linear, dá 2,5 voltas na Terra, né? Cada ser humano, cada corpo, né? A gente tem mais de 300 milhões de alvéolos, né? Em linha reta, dá mais de 2.400 quilômetros só de vias aéreas, né? E aí existe, além disso tudo, uma plasticidade, né? Quer dizer, tudo parte de uma célula só, mas a gente consegue formar mais de 200 tipos de células, né? Células de osso, né? E se vocês verem isso aqui, é uma estrutura para dar... o osso serve para dar estrutura, né? Eu estou te mostrando aqui a estrutura, e você vê que ele é muito diferente das estruturas humanas, dos prédios, das casas que a gente faz, né? Das colunas que a gente faz. Enfim, existem células musculares, sanguíneas, aqui onde troca de oxigênio, células do sangue, e essa daqui que acho que vocês conhecem bem, né? Que inclusive, olha só, quando junta, saiu o Francisco, que vai fazer 13 anos, a foto já está meio velha, né? Mas é isso, essa plasticidade, essa complexidade, ela é realmente inimaginável, né? Então, a gente estava falando que o avião tem 6 milhões de partes, o corpo tem 100 trilhões de células, né? E aí, eu vou tentar passar aqui um filme para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver. Acho que não vai funcionar. Mas, basicamente, era para mostrar quando a gente desce mais a fundo e vai entender o que acontece dentro de uma célula, de uma desses 100 trilhões de células, é inacreditável, né? A gente precisa, para você ter ideia, a gente precisa multiplicar essas células numa taxa de milhões de células por segundo, né? Então, assim, para manter o seu corpo vivo funcionando, esses 10 sistemas integrados e tudo mais, isso é de uma complexidade infinitamente maior do que as coisas que a gente está acostumado a lidar, seja um celular, um avião, enfim, o que a gente entende que é complexo, né? E por que eu estou fazendo toda essa analogia? Porque a gente brinca com o corpo, né? A gente introduz substâncias químicas, a gente brinca com o ambiente, a gente introduz substâncias químicas, faz interações, tira áreas, faz terraplanagem, põe fertilizante, enfim, a gente faz 500 mil intervenções que a gente não tem ideia do número de processos que estão envolvidos ali, né? Então, essa é a ideia, né? Olha, o que eu falei para vocês, pra vocês terem uma ideia dessas 100 trilhões de células, né? Se a gente for entrando no detalhe, né? Cada uma tem 23 pares de cromossomos, que dá mais de 30 bilhões de nucleotídeos, né? E a gente precisa fazer 50 milhões de novas células por segundo. Seu corpo agora está fazendo 50 milhões de células a cada segundo, que é só 0,00005% das suas células, né? Então, você imagina o gasto energético, a organização, a coordenação que precisa para que tudo isso aconteça, né?
Tem um filminho aqui que era esse que eu ia tentar mostrar. Vamos ver se ele vai passar aqui. Estou um pouco preocupado com o tempo. Vamos ver. Vocês continuam vendo a minha tela? Sim, Ricardo. Sim, sim. Eu só não sei se o áudio... Acho que está compartilhado, né? Me diz se vocês estão ouvindo. This is the way a living Estamos cell sim, looks down a light microscope, and it's been filmed under time-lapse, which is why you can see it moving. The nuclear envelope breaks down. These sausage-shaped things are the chromosomes, and we'll focus on them. They go through this very striking motion that is focused on these little red spots. When the cell feels it's ready to go, it rips apart the chromosome. One set of DNA goes to one side, the other side gets the other set of DNA, identical copies of DNA, and then the cell splits down the middle. And again, you have billions of cells undergoing this process right now inside of you. Now we're going to rewind and just focus on the chromosomes and look at its structure and describe it. So again, here we are at that equator moment. The chromosomes line up, and if we isolate just one chromosome, we're going to pull it out and have a look at its structure. So this is one of the biggest molecular structures that you have, at least as far as we've discovered so far, inside of us. So this is a single chromosome, and you have two strands of DNA in each chromosome. One is bundled up into one sausage, the other strand is bundled up into the other sausage. These things that look like whiskers that are sticking out from either side are the dynamic scaffolding of the cell. They're called microtubules, but the name's not so important. But what we're going to focus on is this red region. I've labeled it red here, and it's the interface between the dynamic scaffolding and the chromosomes. It is obviously central to the movement of the chromosomes, but we have no idea really, as to how it's achieving that movement. We've been studying this thing called the kinetochore for over 100 years with intense study, and we're still just beginning to discover what it's all about. It is made up of about 200 different types of proteins, thousands of proteins in total. It is a signal broadcasting system. It broadcasts through chemical signals, telling the rest of the cell when it's ready, when it feels that everything is aligned and ready to go for the separation of the chromosomes. It is able to couple onto the growing and shrinking microtubules. It's transiently, it's involved with the growing of the microtubules, and it's able to transiently couple onto them. It's also a tension sensing system. It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned. It's turning green here because it feels that everything is just right. And you'll see that there's one little last bit that's still remaining red, and it's walked away down the microtubules. That is the signal broadcasting system sending out the stop signal, and it's walked away. I mean, it's that mechanical. It's molecular clockwork. This is how you work at the molecular scale. So with a little bit of molecular eye candy, we've got kinesins, which are the orange ones. They're little molecular courier molecules walking one way. And here are the dynein. They're carrying that broadcasting system, and they've got their long legs so they can step around obstacles and so on. So again, this is all derived accurately from the science. The problem is we can't show it to you any other way. Exploring at the frontier of science, at the frontier of human understanding, is mind-blowing. Discovering this stuff is certainly a pleasurable incentive to work in science. But most medical researchers, this is just... Bom, eu não sei quantos de vocês já tinham visto imagens semelhantes, né? Eu estudei biologia e eu só aprendi nos livros, eu nunca tinha visto nada parecido, né? Então, quando a gente olha a complexidade do corpo humano, ali eu peguei um momento, né, que está aqui em meio da mitose ali, né, na separação, e existe essa complexidade. Isso está acontecendo 50 milhões de vezes por segundo, né, no nosso corpo. E ali vocês estavam vendo um fuso mitótico, existem centenas, né? Então, assim, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo, né? Imagina o que está acontecendo em um segundo num lugar como esse, né? Para não dizer, né? Num lugar como esse, né? Ou esse. Mas, enfim, basicamente... o ponto que eu quero fazer o que a gente chama de complexo é algo extremamente simples e rudimentar, né? Onde a gente consegue controlar as variáveis minimamente. Quando a gente vai falar de ciências naturais, quando a gente começa a interagir com o corpo, com o ambiente, com o ecossistema, a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Mas vamos falar então
como é que a gente consegue fazer a biomimética? Porque a minha tese é de que se você usar esta inteligência, este conhecimento, esse design que está sendo selecionado há 4 bilhões de anos, 3,8 bilhões de anos que existe a vida, essas tecnologias, estas soluções, estes designs, eles são compatíveis com a vida. E muitas vezes os nossos designs humanos não são, né? Mas então tá. Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender. Eu já falei para vocês o que é biomimética, o que não é biomimética, os graus que você pode se aprofundar, e falei um pouco agora de complexidade. Mas como é que faz biomimética? Então, assim, o grande pulo do gato aqui é o seguinte: fazer, né? Para que a gente consiga essas inovações, a gente precisa fazer a pergunta certa, né? Então parece uma coisa muito boba, mas é realmente aí que está o pulo do gato, né? Por quê? Então vamos ver. Eu vou usar um conceito aqui, quando eu falar design, não é a forma, não é como parece, né? Design é essa descrição do Steve Jobs. É como funciona, how does it works, né? Como é que aquele negócio funciona de verdade, né? Então não é se o computador é bonitinho, mas é como é que ele funciona, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês, né? O desafio de colocar um quadro, uma foto, na parede, né? Quando eu falo sustentar alguma coisa na parede, né? O que vem? Quais soluções vêm à cabeça? O que a gente pensa em primeiro lugar? Se vocês, não sei se vocês estão com o microfone aberto aí, se vocês puderem abrir e falar, fala algumas coisas que me vêm à cabeça de vocês para fixar. Prego. O que mais? Eu quero 10. Prego, se não for prego, é o quê? Luminária. Não, a luminária não fixa. É o prego, cola, velcro, parafuso, ímã, né? Então essas são grampo, enfim, essas são as coisas que vêm na nossa cabeça. E essas coisas são objetos, né? A pergunta é o que você quer que o seu design faça. Então, quando eu estou falando para vocês, passando pela metodologia, né? Então, assim, quando a gente faz essa pergunta, o que eu quero que o meu design faça, eu quero que ele fixe temporariamente. Por quê? Porque eu consigo depois ir para a natureza e perguntar quem faz esta função na natureza, né? Então, se eu botar a função que eu quero que faça com contexto, eu quero fixar temporariamente. Esse é o verbo, a ação, né? Fixar e aí eu ponho o contexto, temporariamente, numa superfície vertical seca. Então, você vai olhar na natureza e fala, quem faz isso? Ah, perereca. Não, perereca não faz porque ela é úmido, ela precisa de umidade, é ventosa, não funciona. Ah, então tá. E aí você vai pensando, né? Então, assim, esse é o processo que a gente faz. A gente vai colocando várias perguntas, né? Para ir diminuindo esse espaço de busca, né? Então, existem vários exemplos de coisas que se fixam na natureza, né? Então, a trepadeira se fixa, a lagartixa se fixa, a perereca se fixa, mas não vai servir porque é úmido. O rabo do macaco ele usa para fixar temporariamente, mas não serve porque é uma superfície horizontal, ele não fixa na vertical. Bom, e por aí vai, né? A aranha tem uma cola e por aí vai, né? Então, assim, a hora que a gente sabe o verbo, a gente consegue ir lá para a natureza e buscar. O exemplo que eu vou trazer para vocês é da lagartixa, né? Então, esse aqui, na verdade, é o gecko, é uma lagartixa maior. Então, quando a gente faz essa pergunta, quem fixa temporariamente em superfícies secas, tarará, tarará, a lagartixa fixa, né? É verdade, E aí tem um monte de gente que acha que é ventosa e tal, mas quando a gente vai olhar a pata dela, e se você der um zoom, você vai ver que ela tem um monte de cerdas. E aí elas são flexíveis e elas estão muito próximas. O que acontece? Quando ela põe a pata na parede, a área de contato dela com a parede é mais de 99%. E o que acontece? Existe uma força fraca da física chamada força de Van der Waals que faz com que ela fique na parede.
ela, insetos, mosca, pernilongo, todo mundo usa essa solução aqui, né? E aí, eu vou tentar passar esse outro filminho para vocês aqui, vamos ver se vai funcionar, para mostrar como é que o cara chegou numa solução a partir do estudo justamente de insetos, tá? No caso dele, ele foi olhar um besouro, né? Acho que está passando já. Professor Stanislav Gorb is a zoologist at the University of Kiel. Over the last 10 years, he's been experimenting with beetles and other insects to analyze their ability to stick to all types of surfaces. As you see, we bind it on the human hair. So you've attached it to a hair so it won't disappear. You can kind of go for a walk on this bit of glass. Okay, wow. It's just happy upside down, no problem. Absolutely. Its own weight is about 11 milligrams, so I put 300 milligrams. 300? So it's about 30 times heavier than beetle, and it's fine. That's amazing. So have you trained this beetle to do that? No, it is trained by nature. Okay, so millions of years of evolution have allowed it to be able to walk upside down. That's right. E aí ele vai olhar no Sticking to glass upside down and supporting 30 times your own body weight is impressive. How the beetle does this is all to do with the microscopic structures on its feet. And these are inspiring Professor Gorb's design for a brand new material. Here you see the zoomed in area of the foot from here. And what you see here are the hairs. Então, inspirado Then if you nesse further design, zoom in, that's nesta what I do solução, now, ele vai you produzir see that every material single hair is novo. terminated by a little pad. There's no glue involved. These pads at the end of the hairs on the beetle's feet enable it to make really good contact with the surface it wants to stick to. And that's giving it what appears to be this miraculous stickiness, that it's able to walk up walls or upside down. That's absolutely right. This structure is built to generate good Vou dar uma contact. pulada And aqui que nós estamos apertados contact de tempo. is the key for the chemistry. It sticks just because of Ele the, fez of essa the fita. structures. It's really, actually, you can really feel it. You can. It's quite a strange feeling because it's a sort of dry O stickiness. design da pata do beetle. Olha lá. The screen on the left shows a microscopic image of the Essa é beetle's do hairs, beetle e essa and the screen on the right é da shows the tape that Professor Gorb's fita team que has ele developed. fez. E aí eles vão fazer um teste. Olha lá. Right, Ele okay, botou a so this is fita. your tape with the artificial beetle hairs, That's right. and I'm going to hang upside down Exactly. on the ceiling. I will just assist you. Okay. Então com essa área aqui, ó, Yeah. que So deve the ser little o quê? hairs 20 are por being 20. pressed into the glass. There is the real contact then. It's one thing seeing tape sticking to knife and limb, although I do very much want to be a beetle. Okay. Okay. So I just hang off this, do I? Yes. Okay. 2, 3. Okay. It works! It works! You're a genius! You're an absolute genius! Então, gente, na verdade, eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês que é isso. Não adianta a gente ficar melhorando o prego, a cola, o velcro, o ímã, né? O cara trouxe uma solução que é completamente diferente de tudo, né? E aqui é a metodologia da biomimética, né? Então é exatamente isso que eu estava falando para vocês. A gente define uma função, fixar temporariamente, e bota um contexto, né? Temporariamente, parede vertical, seca, tal. Aí, enfim, tem uma história dos princípios da vida que eu vou mostrar brevemente para vocês, mas a gente vai buscar quem faz isso na natureza. Encontramos um monte deles, escolhemos o beetle, o besouro ou a lagartixa. Aí a gente vai entender qual é aquele design dela e abstrair aquele design para a gente, né, fazer uma ideia bio-inspirada nesse design e conseguir ter
um princípio de design, né? Então, o que é um princípio de design? Cerdas flexíveis colocadas equidistantes, numa distância muito pequena, desse tamanho, assim, assado, e aí a gente consegue fazer a cola, né? Aquela fita dele. Então, esse aqui é um caminho. O outro caminho que a gente também consegue é se a gente descobrir alguma coisa interessante na natureza, por exemplo, aquele carrapicho que gruda no cachorro, né? Então, o que acontece? Ele tem um monte de ganchinhos que tudo que é peludinho, que tem, né, superfície para aqueles ganchos engancharem, eles grudam, né? Então o cara viu isso, viu que grudava no cachorro dele e falou, qual que é a função? Também, a mesma é essa que a gente estava falando agora, né? Aderir temporariamente. Você põe, tira várias vezes, né? Para que serve isso? Bom, para fazer sempre esse movimento de colar e descolar sem cola, né? E assim, quando eles vão buscar uma ideia bem inspirada, surgiu o velcro, né? Então, que é nada mais do que isso, um que tem um monte de ganchinhos e o outro que tem os pelinhos, né? Então, essa também é uma história real de como que uma inspiração na natureza, algo observado na natureza, pode se tornar um produto. Então, basicamente, a metodologia é nesses dois sentidos, tá? Ou a gente vai buscar resolver um problema e a gente parte do problema, ou a gente parte de uma descoberta de algo interessante e a gente tenta buscar uma aplicação para ele. Tá? Então, essa foi uma forma lúdica e rápida que eu achei de passar pela metodologia toda com vocês. Tá? Existem várias ferramentas, tá? A gente não vai ter tempo para entrar em detalhe nelas. Então, uma delas é isso que eu falei, são os princípios da vida. Aqui são 26 que a gente tem aqui, mas basicamente o que todos os organismos vivos hoje, que passaram por 3,8 bilhões de anos de seleção, têm em comum. Todos se adaptam a condições que estão sempre mudando, todos estão antenados e respondem ao ambiente, todos usam química friendly, né, verde, todos são eficientes no uso de recurso e por aí vai. Né? A gente não vai ter tempo de explorar isso, mas isso acaba sendo um grande guia de como que são, o que dirige o design natural, né? Eu acho que aqui tem uma grande receita, né? E é isso, né? E no final, tudo isso que está colocado aqui, né? A gente diz que a vida sempre cria condições que conduzem a mais vida, né? E muitas vezes o nosso design não funciona assim. Existem várias outras ferramentas, né? Isso aqui é uma tradução para o português, que ainda é meio pobre dos princípios da vida, mas que dá para a gente se guiar. Existe uma outra coisa que a gente chama de taxonomia de funções, porque eu não falei que a gente tem que perguntar qual função a gente quer que o nosso design faça. Isso aqui é só para ajudar a gente a identificar funções. Então, por exemplo, mover ou permanecer, aderir temporariamente. Então, a gente estava falando de um lugar aqui. Eu preciso limpar água, né? Eu preciso mover alguma coisa, eu preciso proteger de fatores bióticos ou de fatores abióticos, né? Então, quando a gente começa a olhar para o agro, você vai ver que tem vários desses verbos aqui que são interessantes, né? E que podem ajudar a gente aí na busca desses designs. E para fechar, eu queria apresentar para vocês alguns cases, tá? E existem diversos, mas eu tentei trazer um que fale de formas, né? E o case que eu trouxe, a gente viu uma foto ali no começo de um osso, né? O que isso aqui tem a ver com o agro, né? Então eu não fiquei tão preocupado assim mas todo o agro tem ali umas estruturas, né? Que seja ela o silo, seja para acumular, seja para a criação de animais, né? E se você for ver as nossas construções, elas são assim, né? A gente sempre tem as colunas, pode ser redonda ou pode ser, mas ela é reta, né? E quando você olha as trabéculas dos ossos, aquilo lá, você aprende que você só precisa depositar material nos lugares onde exerce a maior força, e não no meio da coluna, né? Então isso aqui é uma empresa, né, que chama Biotectomic, que faz essas colunas, né? Ela faz já esse material pré-fabricado, mas ela só imitou a forma, né? Então a forma da coluna, em vez dessa,
ela pesa muito menos, né, e eles conseguem uma economia de mais de 35% de material e, logicamente, de custo, né, sem perder nada em capacidades físicas, né, na resistência e tudo mais. Pelo contrário, né, quando você pega uma trabécula e você vê que o osso ele tem colunas em vários sentidos, aqui ele tá imitando só a forma da coluna, né? Se eu imitar a forma da distribuição dessas forças, das colunas, a gente vai conseguir muito mais resistência com muito menos material, né? Então, eu trouxe um exemplo fácil da gente entender. Agora o pessoal começa a achar legal, né? Fala em 35% de economia, a coisa fica melhor. Mas vamos falar de funções, né? De processos ali. Então, por exemplo, esse desafio ele é para distribuição de água urbana, né, na cidade, mas ele serve, enfim, para fazenda, para qualquer lugar que tenha algo parecido. Então você tem aqueles tanques gigantescos, né, que tem 45 milhões de litros de água, são o tamanho dos tanques para distribuição de água nos Estados Unidos, e eu preciso manter aquela água em movimento. Por que em movimento? Porque ela está tratada, e se eu não mantiver essa água em movimento, eu vou tirar sempre água por gravidade por baixo e vai começar a formar um sopão lá em cima, né? Forma as termoclinas, a água quente fica em cima, e aquilo lá vai criando alga, bactéria e tudo mais. A forma tradicional da gente misturar é uma pá gigantesca que exerce um motor de 10 cavalos, sei lá eu, a diesel, e aí você mexe aquilo lá. Esse cara fez uma pá, ela é do tamanho de uma latinha de Coca-Cola, esse aqui, só para você ter uma ideia do tamanho. E ela usa 100 watts, um motorzinho elétrico de 100 watts para virar. Com isso, o cara consegue misturar 45 milhões de litros de água. Se você levar esse problema decompondo ali né, você chega na pole ali para o engenheiro e fala, olha, eu preciso movimentar 45 milhões de litros, são 45 mil toneladas, né, de água. Você acha que dá para fazer isso com 100 watts? O cara vai te falar que não dá, né? Porque a gente está acostumado com esta forma de misturar, né, esta maneira de misturar, e aqui ele foi buscar uma forma que é arquetípica na natureza. Por que será que as galáxias têm esta forma de Fibonacci, né? Essa forma que eu uso aqui como símbolo, né? Por que será que o furacão tem essa forma? Por que será que quando você tira a tampa da pia, da banheira, forma isso? Porque esta é uma forma que é a forma natural ali, que os líquidos se movem assim. Então, quando você dá um spin com esse negócio aqui, esse movimento inicial vai conseguir criar, né, o spin vai fazer com que gire toda essa quantidade de água, né? Então, enfim, os ganhos de um exemplo desse são incríveis, né? E aí, por fim, né, tem vários exemplos aí ligados a gerar energia usando o movimento das ondas, como o sargaço faz, ou a gente melhorar a eficiência de turbinas eólicas imitando a barbatana da jubarte. Enfim, existem várias formas aí, ligadas à energia, ligadas à água. Então, coletar água como o besouro da Namíbia coleta. Existem vários exemplos aí que são aplicáveis no agro, né? Mas o mais complexo, que seria imitar o funcionamento de um sistema, né? A inspiração é o ecossistema como um todo. Eu trouxe o exemplo de agroflorestas, né? Ou SAF, né? Os sistemas agroflorestais. Por quê? Porque aqui eles estão buscando imitar vários processos da natureza, né? Não só um processo, né? Então, essa inspiração na floresta, né? E aqui eu trouxe até um trecho desse documento da Embrapa, né? Onde eles foram comparar, né, cultivos anuais de milho, feijão, soja, trigo, né, com sistemas agroflorestais, né? E aí tem essa coisa da rentabilidade econômica. Eu não acho que a agrofloresta seja uma solução para tudo, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo trazer é que isso daqui, ele tem várias inspirações. A gente está buscando aqui, olha, esse desenho, ele vai falando de vários designs, várias ideias da natureza que a gente tenta copiar
em um sistema de agrofloresta, né? Então, eu acho que isso é um bom exemplo e um dos raros exemplos que a gente tem de se inspirar não só na forma, não só no processo, no como mistura água, no como gera calor, no como isola, mas no como funciona a interação entre diversos organismos, processos, né? Então é uma coisa que imita de uma maneira muito mais complexa, aquele terceiro nível de imitação. E aí, assim, eu cheguei aqui ao final da minha fala e peço desculpa aí, acho que a gente avançou bastante aqui no tempo, mas ainda temos um tempinho de qualidade aqui para a gente poder responder algumas perguntas. Então, a ideia foi dar uma visão geral maior do que é a biomimética e como que ela poderia ser aplicada, né? E aí acho que se vier perguntas do pessoal, né, dos participantes, vai ser mais interessante porque a gente consegue tentar tangibilizar mais isso com o dia a dia de vocês aí, com os desafios que vocês estão sentindo hoje. Tá joia? Ótimo. Pessoal, que a gente tiver alguma dúvida, fica à vontade para abrir o microfone, falar, mandar no chat. E perguntas também, assim, de como aplicar neste caso, né? Isso seria muito legal. Aqui, ó, o Alessandro mandou aqui no chat, ó, como posso usar a biomimética para a produção de alimentos? Pois é, acho que o sistema de agrofloresta é um exemplo, né? Que você está... eu trabalhei uma época na Aracruz, né? Então, plantio monocultura de eucalipto e tal, e aí começaram a fazer os plantios consorciados e tudo mais, né? Então você acaba usando o mesmo território, né? Não diminuía a produtividade de eucalipto, mas a gente plantava feijão, milho, plantava várias coisas ali sombreado, tem plantio de café sombreado, enfim, tem várias culturas que vão bem. Mas eu acho, desculpa, como chama a pessoa que fez a pergunta? É o Alessandro. Então, Alessandro, eu acho que a aplicação da biomimética, né? Eu até comentei isso um pouco com o Jerônimo e com a Adriana. Quanto mais específico a gente for na nossa pergunta, no nosso problema, na nossa dor, mais específica vai ser a resposta e a solução que a natureza encontrou, né? Então, esse exemplo que eu trouxe aqui, você viu que, poxa, eu quero criar uma coisa que pare na parede. Ótimo, né? Aí você vê que a gente foi buscar uma solução que é realmente disruptiva, porque ninguém nunca tinha pensado em usar a força de Van der Waal para colar alguma coisa na parede, né? Então, assim, para fazer esta pergunta sua, se a gente for olhar ali no detalhe, tem milhões de processos que estão ligados a produzir alimento. Então, a gente pode estar falando do design de uma máquina colheitadeira, e ela vai colher melhor. A gente pode estar falando do espaçamento, do design do plantio, a gente pode estar falando do espaçamento, da distribuição de água, a gente pode estar falando de como distribuir nutrientes melhor naquela plantação, a gente pode estar falando de como combinar, consorciar plantios que um colabora com o outro, porque um fixa nitrogênio e o outro consome, então tem a rotação. Enfim, existem... Se a gente for numa... O que você quer melhorar especificamente, né? Eu tenho um problema X, aí a gente começa a usar esta metodologia que eu falei para você, de que você quer que o seu design faça, quem faz algo parecido na natureza, como que esse organismo, é o champion que a gente fala, né? Desses organismos todos, eu escolhi um. Qual é a solução que ele está dando? Então, assim, como é que coleta água num lugar que é seco? Poxa, o besouro da Namíbia vai te dar uma boa dica, cara. Eu não sei se você já foi para a Namíbia, mas é o segundo deserto mais seco do planeta. E tem um cara que mora lá, vive lá. E não tem água lá, não tem a pocinha d'água. Então, a gente costuma falar muito dos extremófilos, né? A bactéria que vive numa temperatura incrível, o cara que mora no gelo, o cara que mora no seco. Esses são soluções, são designs que nos inspiram para melhorar a produtividade de alimento, para melhorar a função de uma máquina, para melhorar, enfim. Não sei. Muito bom, Ricardo. Ô, Marta, já abro a palavra para você só um minuto, porque a gente também teve uma demanda no nosso grupo do WhatsApp de algumas perguntas, então eu vou fazer elas aqui para o Ricardo, daqui a pouco eu já faço a sua, Marta.
Ricardo, no grupo perguntaram assim, como que os comunitários, como que a gente pode obter uma dica, um modelo assim, pela biomédica, de como os comunitários não sabem precificar seus produtos e esforços? Pois é. Algum insight? Quando a gente vai para o humano, né, para o social, né, para esse bicho homem, né, as maiores inspirações que a gente tem são de animais sociais, né? Então acho que inseto é o mais óbvio, né? Então assim, como é que funciona uma colmeia de abelha? Como é que funciona um formigueiro? Como é que funciona uma alcateia? Como é que funciona enfim, um cardume, né? E a gente, de novo, né? Esta pergunta, a gente vai ter que entender direito o que a gente está querendo, qual é a função, né? Então, por exemplo, comunicar. Olha, eu tenho milhões de exemplos de como que a natureza comunica, né? Então, ela comunica com cores, ela comunica com formas, ela comunica com odores, ela comunica. O que a gente quer comunicar? Ah, não é comunicação. O problema ali é que eles não sabem precificar, né? Então você vê, isso é uma coisa muito humana, né? Quer dizer, o cara não sabe definir o preço do produto dele, né? Provavelmente a gente não vai achar isso, a solução para isso, usando a metodologia de biomimética. A questão de preço você vai ajudá-lo ali a entender, mas o que a gente quando você está ajudando o cara a entender o preço, né, você está indo num daqueles life principles lá, que é o da cooperação, né? Então, se existe algo que a natureza nos ensina, é ser muito mais cooperativa do que competitiva, né? E isso, muitas vezes, essa ideia é meio erroneamente percebida pela gente, né? Principalmente por algumas palavras que Darwin falou e que foram mal interpretadas, né? Então, quando ele fala de seleção natural, não é o mais forte que sobrevive, é o mais apto que sobrevive, né? E aí disso decorre uma série de ideias erradas, né? Então a gente fala assim, não, o leão está competindo com o outro pela fêmea. É verdade, existe competição na natureza, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente não tem olhos, a gente tem dificuldade de enxergar a cooperação, né? Então, para um leão competir com outro leão por uma fêmea, ele tem 100 trilhões de células dentro dele cooperando. Ele tem 10 sistemas, que nem nós, cooperando. Você já percebeu o grau de cooperação que é para um leão atacar o outro? E a gente só vê a competição, um organismo competindo com o outro. Sim, mas esse organismo é formado de trilhões de... Né? E mesmo assim, né, se você for ver em última instância um animal que está caçando o outro, predando o outro, ele está ajudando geneticamente aquela população que ele está predando. E se você tirar o predador e não tiver uma pressão de seleção naquele lugar, provavelmente o animal que estava sendo predado, aquela comunidade, ela vai crescendo e não vai tendo predadores, e ela vai desenvolvendo, ela vai perdendo geneticamente força, e depois de algumas gerações ela mesma morre e entra em extinção. Tem vários casos estudados assim. Então, assim, é muito difícil de trazer, dar uma resposta específica para isso, é esse problema específico, mas quando a gente olha os Life Principles, tem várias dicas ali do que fazer, né? Então, assim, se você conseguir juntar essas pessoas para eles cooperarem entre eles, se você conseguir criar uma relação de cooperação entre o comprador e o outro, se você tentar pensar nessa cadeia de valor como algo mais próximo, ou mais parecido, ou mais inspirado numa cadeia de nutrientes, alimentar, ou qualquer outra, aí a gente começa a azeitar essa máquina. Mas, normalmente, as perguntas que a gente faz, elas são muito humanas, né? Não existe o conceito de dinheiro e de precificação na natureza, né? Por exemplo, né? Apesar de que a natureza é só fazer conta, né? Tem um livro fantástico do Eduardo Gianetti da Fonseca, que é um economista, que chama O Valor do Amanhã. Então a natureza está sempre fazendo esse trade-off. Eu vou perder todas as minhas folhas no inverno ou eu vou guardar? Então, assim, tem uma economia na natureza, né? O eco de economia é o mesmo eco de ecologia, né? É o oikos, é a casa, né? Então, assim, de novo, né? A natureza é melhor que o homem em todos os designs dele. Os nossos é que são rústicos. A economia da natureza é milhões de vezes melhor. A democracia da natureza é milhões de vezes melhor que a gente, né? Então tem um livro que chama Honey Bee Democracy, a democracia das abelhas.
e como é o processo decisório delas, como elas tomam decisões. E a decisão é coletiva, é em conjunto. Algo que a gente ainda vai demorar algumas gerações aqui para chegar perto, né? Então, é essa ideia de buscar essa inspiração lá, né? Muito bom, muito bom. Eu vou seguir aqui pelo chat, vou fazer a pergunta da Marta, depois eu faço a do Alessandro. Ela perguntou, boa noite, biomimética tem alguma relação com o controle biológico de pragas? Pois é. Então, você lembra da bioutilização? Ah, então eu vou usar o predador para comer a praga. Isso é bioutilização, né? Você pode usar e não tem uma coisa melhor do que a outra, né? Assim como você pode usar bactéria para filtrar a água. Tá? Mas dependendo da forma como você for usar, é biomimética ou não é. Pode ser só bioutilização, você pode estar só tendo uma solução que você fala, eu vou botar aqui o predador daquele cara, eu vou botar aqui um fungo, uma vespa que bota o ovo na praga, né? O inimigo biológico ali, né? E isso não é biomimética, né? O que seria biomimética seria você entender o que está acontecendo naquele ecossistema, né? E provavelmente a praga ela é função de um desbalance que você provocou, provavelmente, né? Então, por que aquele animal, a praga, está proliferando desse tanto? Porque ele tem alimento suficiente para aquela população e porque ele não tem predador suficiente, né? Então, assim, eu diria que a aplicação da biomimética ela seria muito mais eficiente se ela fosse feita antes, né? Então, assim, será que eu consigo ter uma produção parecida com esse grau de produtividade, sem criar esse mar de uma espécie só, essa monocultura? Como é que eu faço isso, né? Ah, não dá, porque, enfim, tem que ser assim, tal. Ah, então tá bom. E aí a gente pode buscar soluções. Então, por exemplo, se você falar para mim que a pessoa foi entender o funcionamento daquela praga, do organismo, e conseguiu ver que o predador dela usava para capturar, ele fazia uma certa armadilha ali. E aí eu faço essas armadilhas inspiradas na armadilha do predador, isso é biomimética. Eu copiei o design do predador para prender a minha presa. Aí já seria, né? Então é muito sutil, mas eu diria para você que a gente tem que se preocupar muito menos se é biomimética, se é bioutilização, se é tecnologia bioassistida. Eu trouxe uma palavra da curiosidade, né? Que era aquele bicho com aquela cara assim, tipo, curiosa. Eu traria uma outra também, que é da humildade, né? Eu acho que o homem, ele se embasbacou, se perdeu um pouco com as criações que ele faz, né? Com coisas fantásticas, porque é isso, né? Um celular é um negócio inacreditável, né? A gente consegue se comunicar e tal. E isso é bom, né? Isso é bom. O problema é que a gente parte dessa empáfia para resolver o problema da natureza. Então a gente quer ser muito intervencionista, né? A gente quer dominar a natureza, né? A gente fala que a gente tem um olhar dominionístico e exploratório. Ou eu vou dominar, né? Então eu quero irrigar aqui, eu vou mudar o rio e aqui vai chover. Né? Eu quero que fique frio, eu quero que fique sombra. Eu estou lá dominando aquele negócio, aquela variável, ou eu estou explorando, né? Então, eu vou fazer a exploração pura e simples, né? Eu olhar para a natureza como se ela fosse um almoxarifado, você vai lá, pega o que você quer e torce para ela repor aquilo no tempo que você está tirando, né? Normalmente a gente tira mais do que ela repõe. Mas é um pouco isso. Entendi, muito bom, muito bom. Fazer uma última aqui que está aqui no chat, do Alessandro também, ele perguntou, já foi inventado alguma tecnologia para capturar o gás carbônico e devolver oxigênio como as árvores ou as algas fazem? Cara, no meu curso eu fui na Arizona State University, que é uma das universidades mais progressistas dos Estados Unidos. Eu vou dizer para você que existe um prédio lá, financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, de Defesa, Segurança Nacional, e eles estudam só fotossíntese, né? Então, assim, não é o carbono, né? Mas acaba sendo o carbono, mas a ideia é como é que eu produzo energia, como as plantas produzem energia, né?
E eu tive uma palestra com o professor, que é o cara que toca tudo isso. Ele tem um orçamento de 500 milhões de dólares por ano, ele tem dezenas de pós-doc, centenas de doutorandos e de mestrandos, e é um mundo de gente tentando imitar um cloroplasto, o que acontece dentro de um cloroplasto. É porque o elétron que passa para cá, que forma, né? Exato. Porque e por que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos banca isso? Porque se a China conseguir antes, ou qualquer outro país conseguir antes, é uma questão de segurança nacional. O petróleo vira uma bobagem, tudo vira uma bobagem. A gente tem 30 mil vezes a incidência de energia solar do que a gente precisa para movimentar tudo que a gente tem hoje. Então, se o cara conseguir fazer, por mais porca que seja a fotossíntese dele, né, que é muito diferente da tecnologia fotovoltaica que a gente tem hoje, né, essas melhores células fotovoltaicas, a gente está falando ali de 25%, 30% de aproveitamento da energia incidente, ela transforma em energia elétrica. Qualquer grama que você olhar aí para o lado, capim é 99%. 99% da energia solar que incide vira energia, né, armazenada quimicamente e organicamente, e não precisa criar lítio, bateria de lítio e tal. Então, é exatamente esse exemplo que você está trazendo. Você veja que as soluções são muito mais elegantes, elas são muito mais eficientes. Se a gente conseguir imitar a fotossíntese e com base orgânica em carbono, eu preciso de carbono. Então, em vez de eu ir explorar lítio e cobre, né, para fazer baterias, que depois eu não sei muito bem como dispor e tudo mais e tal, eu faço com carbono, com planta, com fotossíntese in vitro. Eu faço uma piscina, eu faço um telhado que passa uma aguinha, entendeu? Então, realmente, eu acho que é muito game changer. Não é melhoria contínua, não é fazer um negocinho melhor. Esquece o que você está fazendo, joga fora e faz um negócio que é realmente disruptivo, né? Então, eu acho que sim, existem já vários modelos, várias coisas sendo testadas, né, com foco principalmente em energia, mas também em carbono, tá? Então, existe, da mesma forma que a gente está produzindo carne artificial, a gente está buscando ali formas de estocar carbono. E aí tem das mais rudimentares, desde você pegar uma cavidade, botar lá dentro um monte de carbono e tampar aquele negócio, se vazar, ferrou, né? Mas existe sim, né? Mas basicamente o que você está chamando aí, estocar carbono na natureza, chama-se fotossíntese, né? É assim que eles criam biomassa, né? Com energia solar, nutriente do solo e água e beleza. Aí nós estocamos, né? Muito bom. Ele até perguntou aqui, parece que se interessou mesmo. Ele perguntou, onde encontramos algo assim no Brasil? Tem algum lugar que estuda isso no Brasil? Ele que ama esses assuntos, essas discussões. Pois é, então, o Brasil é bem incipiente ainda na biomimética, né? A história da biomimética é um pouco engraçada, né? Porque se você for ver a Janine Benyus, que cunhou, que, enfim, escreveu o primeiro livro a respeito e tal, na década de 80, né? Então faz 30 anos, não faz mais, vai fazer 40 daqui a pouco. Era no final dos anos 80. Mas, enfim, isso é tão incrível e tão fantástico, por que a gente não faz mais, né? Então, assim, eu acho que eu acho que o principal impeditivo para a biomimética deslanchar é a nossa empáfia, a gente achar que, pô, eu estudei em Harvard, né? Nossa, eu conheço um professor de Princeton, então lá tem a solução completa, né? Cara, a humanidade é um piscar de olhos nessa história da vida no planeta, né? Se a vida existe há 3,8 bilhões de anos e o Homo sapiens sapiens existe há 100 mil, cara, você faz a conta, você vai ver que a gente é muito temporário e passageiro aqui, né? E a gente não consegue entender essa grandeza, né? Então, acho que falta essa humildade, né? A gente é movido por essa empáfia, por eu tenho a solução, então eu não busco, né? E aí tem uma outra coisa que é essa coisa da intelectualização, a gente deixa de fazer como as crianças. Porque se você pegar a terra e passar no dente,
você vai conseguir saber a granulometria da Terra, você vai sentir outras coisas que você não sente mais, né? Então a gente parou de explorar isso, né? Não sei quem leu o livro do Leonardo da Vinci, então por isso que eu te digo, a ideia de se inspirar na natureza é tão velha quanto a humanidade, a gente sempre fez isso, né? O nosso conhecimento científico cartesiano, linear, é que acabou levando a gente para um outro caminho e a gente só olha aquele caminho agora. O convite é olhar os dois, tá? O cartesiano e o linear são ótimos, eles dão resultados incríveis. Não vamos abrir mão do que a gente conquistou, né? Mas para resolver problema sistêmico, não vai ser esse que vai resolver, né? Não vai ser assim. Então, muito legal você perguntar de carbono, porque é isso, né? A natureza, a solução não é simples. O design, agora, em compensação, o design está aberto para todo mundo. Quem quiser ir lá e ver, não tem, como é que chama? Patente, é só você botar no microscópio ali, estudar, juntar o seu pessoal e ir lá. Então, no Brasil, é muito incipiente, fora do Brasil, ainda é muito incipiente, tá? O lugar que eu diria para você que é mais avançado no mundo é a Arizona State University, que criou um curso de biomimética, e tem várias outras coisas ali que corroboram com esses estudos, como esse centro que eu falei que pesquisa só fotossíntese, tem um outro que é só a parte nano, né, partículas, moléculas, e na Europa tem alguns lugares que começam a desenvolver também, tá? Mas o espaço é quase infinito que tem, está muito pouco ocupado ainda, né? Isso aí. Muito bom. E lembrando que biomimética é uma das disciplinas do MBI. Então, a gente vai trabalhar muito isso no curso, a gente trabalha muito isso, traz... O professor Ricardo avança e muito mais no assunto, detalha muito mais. Então, quem gostou já fica esse gostinho aí pro curso. É isso aí. Acho que tinha perguntas do pessoal aqui, não tinha? Então, agora no chat foi essas, Ricardo. Acho que tinha alguém que queria falar. Por favor, se alguém quiser falar, fique à vontade. Ou foi impressão minha? Abrir o microfone. Acho que foi impressão minha. Eu acho que tem um comentário do Alessandro, não é isso? Aqui no final, o nosso sistema de educação, né, Bruno? Está falho, é isso? Movido, não sei se o Alessandro quer falar, comentar, ou é pelo chat mesmo. Ele escreveu aqui, o nosso sistema de educação está falho. Era a Marta que eu estava falando, mas ela já... Isso. Disse que está contemplada. Ele mora aqui no Amazonas, ele escreveu alguma coisa assim, tem uma grande biodiversidade para explorar. Espero conversar mais sobre o assunto com o senhor. Sou formado em ciência da computação. Ele fez um comentário, né, Bruno? É isso? Eu vi aqui. Isso, Alessandro, caso você queira abrir o microfone, sinta-se à vontade, tá? Conversar com o Ricardo, o espaço é de vocês. Então, posso ler o chat ou prefere abrir o microfone? Bom, boa noite aí. Adorei o tema que foi discutido, né? Algo inovador para o nosso país. Uma coisa que eu bato bastante com relação ao nosso sistema de educação, né? Que hoje eu estou participando de alguns cursos de EAD, por exemplo, fruticultura, não é minha área é ciência da computação, mas eu gosto justamente de ter um conhecimento analítico, de eu entender vários outros problemas que tem e tentar solucionar, mesmo não sendo da área. E o nosso país, o que está formando? Formando pessoas para trabalhar para alguma empresa e não de solucionar os nossos problemas aqui internos. Nosso país, desse jeito, nunca vai ser um país que vai criar uma tecnologia, ele vai sempre utilizar. Por exemplo, Suécia, lá na frente estão estudando lá uma bateria estrutural, que ela vem reduzir 70% do peso de uma bateria de lítio que é empregada nos carros elétricos. Que daqui a 2050 tem um projeto lá que vai eliminar toda a parte de petróleo. Então, enquanto o nosso país tiver com esse sistema focado em notas e não em projeto, e não pensar em solucionar problemas que a gente tem aqui, a gente vai ser um mero usador de tecnologia obsoleta, né? Que a maioria das tecnologias que a gente utiliza aqui no Brasil são tecnologias que na Europa ou no resto do mundo o
o pessoal já não utiliza e manda para o Brasil para utilizar. E aqui vende como água. É isso aí, Alessandro. Acho que tem uma coisa, né? Você trouxe o lado do copo meio vazio, né? E é verdade, né? Eu acho que o desinvestimento em educação e ciência que a gente tem visto nos últimos anos é a pior coisa que você pode fazer para essa sociedade, né? E mais triste ainda é que você fazer isso num país que tem a maior biodiversidade do planeta, a maior quantidade de água do planeta, uma infinidade de biomas, né? Quer dizer, esse país que você tem a Amazônia, você tem deserto, você tem lugar com gelo, você tem recife de coral, você tem planícies de altitude, você tem, nossa, só tem tudo aqui. Você escolhe, cara. Para pensar o que tem nesse país, né? Então, assim, para quem faz biomimética, é o melhor lugar do mundo, né? É difícil, são poucos os países que você vai ter. Você fala, nossa, mas a Austrália tem o Banco de Coral, tem, mas não tem o Pantanal, sei lá, não é um negócio incrível, né? A gente tem 8.000 quilômetros só de costa, é um negócio inacreditável, né? Só que aí é isso. E o que nós estamos fazendo com isso, né? É o tal do dominionístico exploratório. Vamos cortar essa árvore aqui, essa madeira, vamos mandar embora, e o minério, sei lá, uma exploração estúpida, né? Ao passo que é isso que você está falando, né? Quer dizer, a gente vai ser sempre aquele que recebe a tecnologia atrasada, mas assim, você só muda isso de uma forma, e acho que tem um país que fez isso e grita para o mundo inteiro o resultado, que é a Coreia. Os caras começaram a investir no pré-primário, e falaram assim, ó, é o seguinte, quem tem mais de 4 anos de idade já era, nós vamos investir aqui agora, essa geração aqui. E em 20 anos, os caras tiveram um resultado que é inacreditável. Então, assim, para quem tem alguma dúvida do payback de educação, basta olhar o que os caras fizeram lá e o posicionamento que eles têm hoje, principalmente de tecnologia. E soma... Então, assim, eu acho que a gente tem todos os ingredientes aqui para dar muito certo, né? Quando a gente fala de pessoas, de capital humano, o Brasil é um dos lugares, a gente estava falando de biodiversidade, mas a gente tem uma diversidade humana também, que é inacreditável, né? Tanto que o passaporte brasileiro é um dos mais valorizados no mercado negro, porque você pode ser branco, preto, índio, japonês, amarelo, de bolinha, qualquer coisa. Se você pegar qualquer foto de qualquer pessoa do mundo e falar, esse cara é brasileiro, o cara fala, pode ser mesmo. Então, assim, e aí não é só a diversidade genética, eu estou falando da diversidade de pensamentos, a diversidade de... Então, assim, a gente indo para um caminho de polarização. Você é branco ou você é preto? Você é comunista ou você é a pior lugar que a gente pode estar, porque a melhor coisa que a gente tem nesse país é justamente a diversidade. Diversidade de espécies, diversidade de pensamento, diversidade de backgrounds. Então a gente tem pessoas, muitos são descendentes de europeu, outros são descendentes de índio, outros são descendentes de negro. Cara, é um caldo cultural, né? Se você for olhar o que a gente tem aqui de música, de cultura, né? Então não é à toa que a gente é um dos países que faz as melhores criações de propaganda, né, essa criatividade, porque é um caldo. Agora você imagina se pegar esse caldo com esse caldo humano, com a biodiversidade que a gente tem, e investir em educação, cara, isso aqui é a nação do futuro, né? Só que a gente, desde que eu nasci, que nós somos a nação do futuro, faz meio século, pelo menos, que eu ouço isso. Então, em algum momento, a gente vai... E aí eu parabenizo vocês que estão aí buscando esse tipo de conhecimento, porque é isso, hoje em dia a gente tem tecnologias, tá vendo? O lado bom do cartesiano, né? Que fez computador, que fez EAD. Hoje em dia você pode fazer o curso que você quiser de Stanford, entendeu? Você não precisa esperar o governo federal liberar a grana para... Tá lá, tá de graça, MIT, entra lá, faz lá, vamos fazer o MBA, né? Então, assim... a informação hoje não é mais o que falta, né? Difícil é a gente digerir essa informação toda, né? Então, o grande valor de um MBA como esse é justamente isso, né? Ter toda uma curadoria de conhecimentos, né? Que acho que é o grande valor que traz aqui. Porque a informação por si só, se você der um Google, se você procurar, ela deve estar em algum lugar, né? O problema é que estão todas as informações, as que você quer e as que você não quer junto. Mas é bem isso mesmo, acho que a gente tem que mudar esse cenário aí, tá complicado.
Muito bom, muito bom. Agora eu vou passar a palavra para a Adriana para a gente já ir para os momentos finais. Acho que nós já podemos aqui encerrando. Então, assim, professor Ricardo, muito obrigada pela excelente apresentação. Aqui no chat também apareceu muito interessante as reflexões da biomimética para diversos setores. Obrigada aí por instigar nossas reflexões. Certamente aí vai despertar muitas reflexões, até mesmo dentro do agro. Também apareceu novamente excelente apresentação. Enfim, nós agradecemos mesmo, aí podemos contar, então, aí com você dentro da nossa equipe aí, né, no corpo docente, que legal. E eu já vou, viu, Bruno? Você quer comentar alguma coisa, professor Ricardo? Finalizar Não, só algo? agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouco de biomimética. Quem tiver curiosidade tem o site biomimetica.com.br. E é isso aí. Quem gostou da ideia, ajuda a espalhar, então, porque esse é o trabalho que eu tenho feito. É isso aí. Muito obrigado. Então, só aqui, que a professora Marta falou aqui que eu não li o comentário, professora. Eu lembro que era excelente apresentação, uma nova fronteira do conhecimento. Acho que é isso, né, Marta? A professora Marta também, da nossa equipe do MBI aí, também prestigiando você e parabenizando aí pela apresentação. Excelentes temas, né, Marta? Dentro aí da nova fronteira do conhecimento, a professora Marta colocou. Então, assim, eu já vou encerrando aqui, pessoal, puxando aí para a nossa live, a nossa próxima live, então, o nosso encontro que vai acontecer no dia 22 de junho, né? E o tema, acho que o Bruno vai colocar aí, está aqui, né? A Agricultura 4.0, inovando com tecnologias no campo. Quem estará com vocês vai ser a professora Marta, juntamente aí com o nosso palestrante convidado, o professor Dr. Bruno Cauano, tá? Que vai estar aí com vocês na próxima. Então, aguardamos todos também no nosso próximo encontro. Obrigada, pessoal. Tenham todos uma ótima noite. Só um detalhe, pessoal. O próximo encontro será às 7 também, tá? Aqui na imagem está às 8, mas será às 19 horas. Obrigada. O Bruno disse que o Esperamos próximo vocês lá. palestrante, ele está aqui com a gente também, o Bruno. Né? Bruno, Então, está assim, aí? que bom, Bruno. O Cintes, que está nos assistindo, está tudo aqui, olha, nos comentários, nas conversas aqui. Então, Bruno, esperamos você, tá? Obrigada, muito obrigado pessoal. pela presença, galera. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite. Até boa mais. noite. Tchau, tchau.